Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar o tema capacitores. Vem comigo na tela. Então, o que é um capacitor? Capacitor são dispositivos que são capazes de armazenar cargas elétricas, tá? Então eu uso um capacitor para armazenar carga elétrica. Os capacitores eles vão ser formados por dois condutores e um isolante entre esses condutores, tá? Então aqui a simbologia dos capacitores, tá? A simbologia geral, são duas placas de tamanhos iguais, né? Lembrando que quando eu tenho placas de tamanhos diferentes, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, aqui significa uma fonte de potencial, tá? Então polo positivo, polo negativo. Se eu tenho placas de mesmo tamanho, as barrazinhas são do mesmo tamanho, isso aqui é um símbolo de um capacitor. Se eu tenho aqui duas barrinhas e uma setinha, é um capacitor variável, ou seja, que eu posso mudar o tanto de carga que cabe dentro dele. Outra maneira de representar também é colocar a polaridade do capacitor. Beleza? Então vamos lá, exemplos aqui, tá? Então para vocês saberem, os capacitores são essas peças aqui. Para quem já abriu aí uma TV, um celular, um rádio antigo, com certeza você já visualizou aí algumas peças desse estilo aqui. Então essas peças são capacitores, tá? Esses daqui são capacitores eletrolíticos, a gente tem cerâmicos, tá? Dentre outros tipos aí. Capacitores de alta frequência. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre a capacitância. O que é a capacitância? A capacitância, digamos assim, é o valor numérico que vai me dizer a quantidade de carga que aquele capacitor ele consegue armazenar em uma dada diferença de potencial. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui 2 volts, né? A capacitância seria o valor numérico que iria me dizer quantas cargas eu consigo armazenar no capacitor quando eu tenho uma diferença de potencial de 2 volts, tá? Então, matematicamente falando, a capacitância é o C, então carga dividido por U. E o U é tensão elétrica ou DDP. Beleza? Unidades, pessoal. Unidade de carga é o Coulomb, unidade de DDP é o Volt, tá? Então, Coulomb por Volt recebe o nome de Faraday, em homenagem aí a um dos cientistas que estudou diversos fenômenos relacionados aí com eletricidade e magnetismo. Beleza? Então, unidade de capacitância Faraday. Vamos lá. Energia armazenada no capacitor. Para calcular a energia de um capacitor, a gente pode usar essas duas equações aqui, ó. Carga vezes DDP sobre 2 ou capacitância DDP ao quadrado sobre 2. Se você ler essa equação aqui, inclusive, forma um palavrão, né? Beleza? Então, capacitância vezes DDP ao quadrado sobre 2 ou carga sobre DDP dividido por 2. Desculpa, carga vezes DDP sobre 2. Ok? Então isso daqui é para calcular a energia armazenada no capacitor. Qual que é a unidade de energia? Energia no sistema internacional é o Joule. Beleza? Então vamos para um exemplo aqui. Vamos lá. Um capacitor de televisão tem uma capacitância de 2 microfarads. Então, isso aqui seria o meu C, ó. C igual a 2 microfarads. Sendo a diferença de potencial entre os seus terminais 6.000 volts. Então, DDP, né, diferença de potencial, 6.000 volts. Determine, aí ele pede, a quantidade de cargas armazenadas nesse capacitor. Então, olha só, galera. Ele quer saber a quantidade de cargas, né, armazenadas no capacitor. A gente sabe que a capacitância é o quê? Carga sobre U. Ou seja, a carga vai ser o C multiplicado pelo U. Ok? Então vamos lá. Minha carga vai ser o quê? C vale quanto? 2 micro. Né? Eu poderia substituir e colocar 2 vezes 10 a menos 6. Vocês vão ver que não precisa. Olha só. 2 micro vezes 6.000. 6.000. Então, 2 vezes 6.000 é quanto? 12.000. Então, a quantidade de carga seria o quê? 12.000 microcoulombs.
Se você quisesse em notação, aí nesse caso eu teria que transformar aqui o micro para 10 a menos 6. Então vamos aqui, ó. Se eu quisesse em notação científica, aqui ficaria 12.000, mesma coisa que 12 vezes 10 ao cubo. Micro, mesma coisa que 10 a menos 6. Potências de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Então, a minha carga é 12 vezes 10, 3 menos 6, 3 mais menos 6, menos 3. Isso daqui, coulomb, tá? Galera, lembrando o seguinte, ó, lembra que 10 a menos 3 é o prefixo que a gente chama de milli? Então, eu poderia expressar isso aqui da seguinte maneira, ó, 12 milicoulombs. Se você parasse aqui, já estaria correto. Se você parasse aqui, já estaria correto. Aqui também é lógico que está correto. Ok? Vamos lá, então. Vamos falar sobre as associações de capacitores. Assim como a gente viu com resistores e com geradores, os capacitores eles também podem ser associados. Para que a gente associa um capacitor? A gente associa um capacitor para conseguir o valor de capacitância que a gente precisa para o nosso circuito. Então, associar capacitor é a mesma coisa que combinar capacitor, beleza? Então, a gente vai ter aí basicamente duas maneiras, né, de associar, em série ou em paralelo, ou uma mistura das duas, tá? 3 maneiras, na verdade. Então, essa maneira aqui seria em série. Como que eu sei disso, galera? Para eu descobrir se está em série ou paralelo, basta eu observar o sentido da corrente elétrica. Ó. Lembra que vai do positivo para o negativo? Você observar aqui na figura, ó, vai atravessar os 3 capacitores e voltar para cá. Ou seja, eu tenho um único caminho para a corrente elétrica. Quando eu tenho um único caminho para a corrente elétrica, significa que essas coisas aqui no circuito estão associadas em série. Como aqui no caso eu tenho capacitores, eu tenho então capacitores associados em série. Como que eu faço para calcular a minha capacitância equivalente quando eu tenho capacitores em série? Eu vou somar os inversos das capacitâncias. Então, o inverso da capacitância equivalente é o inverso de... Opa, galera, aqui é para ser C1, tá? C1 mais C2 mais C3. Beleza? Se eu tivesse 4 capacitores, mais 1 sobre C4. Se eu tivesse só 2, somaria só 2. E assim sucessivamente. Percebam, pessoal, isso aqui é extremamente semelhante aos resistores, só que aqui inverteu. Quando eu tinha resistores associados em paralelo, eu utilizava uma equação semelhante a ela. Aqui agora eu tenho capacitores associados em série. Então aqui dá a entender que é como se invertesse capacitor e o resistor. Então, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, para eu calcular a resistência equivalente, eu tinha isso daqui, ó. Certo? Só que qual que é a diferença? Aqui era quando eu tinha resistores em paralelo. Aqui eu tenho capacitores em série. Beleza? Vamos lá, vamos comentar algumas características aí dos capacitores na associação em série. Pessoal, se eu tenho uma associação em série, significa que a corrente elétrica, teoricamente, é igual em cada capacitor. Só que aqui no caso do capacitor, como a corrente elétrica ela vai se transformar em carga elétrica, né? Ela vai se armazenar, digamos assim, porque a corrente elétrica é o movimento das cargas, né? Então, o capacitor ele vai armazenar a corrente. Então, as cargas elétricas vão ser iguais em cada capacitor. Então, Q total é igual a Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q3. Beleza? Como se comporta aí a tensão elétrica? A tensão elétrica ela vai se dividir. Então, a minha tensão total no circuito vai ser dividida um pouquinho para cada capacitor. Beleza? Então, vamos aqui para um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Dado o circuito, determine a capacitância equivalente. Então, ele quer saber a capacitância equivalente. Galera, observando esse circuito, você consegue perceber que ele está em série ou paralelo? Em série, ó, tem um único caminho para a corrente. Então, eu tenho aqui que 1 sobre capacitância equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre
C3. Então, vamos substituir aqui os valores, tá? C1 vale 5, 3 e 7. Eu não vou substituir o 10 a menos 6 aqui do micro, porque no final eu vou achar uma resposta em micro, tá? Então, eu posso não substituir e lembrar que no final minha resposta vai dar em micro. Então, acompanhe comigo aí, ó. 1 sobre C1, 5, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Vamos tirar aqui o MMC de 3, 5 e 7? Então, 3, 5 e 7. Divide por 3 dá 1, repete os dois. Divide por 5 dá 1, repete os dois. Divide por 7 dá 1. Então, o MMC é 3 vezes 5 vezes 7. Então, 3 vezes 5, 15. Vezes 7, 105. Então, o meu MMC vai ser o quê? Ganhar espaço, vamos aqui. 1 sobre capacitância equivalente. Então, 105, né? Então, lembrando para vocês, ó, eu vou pegar o MMC, vou dividir pelo primeiro e multiplicar pelo segundo. Então, acompanha comigo. 105 dividido por 5 dá 21. 21 vezes 1, 21. Isso somado com 105 dividido por 3, 35. 35 vezes 1, 35. Isso somado com, vamos lá, 105 dividido por 7, dá 15. 15 vezes 1, 15. Beleza? Estão acompanhando? Então, vamos lá, ó. 15 mais 21 mais 35. Dá 71. Então, aqui, galera, 71 sobre 105. Então, o inverso disso daqui vai ser o quê? Vai ser 105 dividido por 71. Então, 105 dividido por 71. Aproximadamente, né, 1,48. Então, lembrando que estava em micro, né? Então, microfarad. Se eu combinar esses 3 capacitores aqui, eu vou ter um capacitor com esse valor aqui. Essa foi a ideia. Beleza? Galera, espero que vocês tenham compreendido. A gente vai parar o nosso vídeo por aqui. E na próxima videoaula a gente comenta mais um pouquinho aí sobre os capacitores. Grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fui!